fazendo, e disse que ela estava embriagada. Era um sacerdote sem discernimento. Ainda ele ouvia a voz de Deus, como nós vimos aqui nessa passagem. Ele conseguia ainda discernir ali a voz de Deus, mas não tinha mais força de tomar atitude. Deus disse assim: olha, Eli vai ter que tomar conta dos seus filhos, porque está uma bagunça grande. E o que é que os filhos do sacerdote Eli faziam que desagradavam tanto a Deus? Eli já tinha perdido a sua visão física, mas isso aqui tem uma interpretação espiritual. O versículo 2 diz assim: e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia mais ver. Então Eli já estava sem discernimento, sem visão, sem moral para com seus filhos. Quem eram seus filhos? Ofni e Finéias, 2 sacerdotes que desrespeitavam o culto ao Senhor. Por exemplo, o povo trazia as suas ofertas, e na hora que eles estavam, a carne daqueles animais estava sendo sacrificada, estava sendo cozida ali, eles diziam assim: olha, vai lá, pegavam um dos moços dele, dos empregados, assim: vai lá, mete o garfo na panela de carne, tira lá um pedaço para mim. E aí os rapazes iam lá, e quando iam colocar o garfo para tirar um pedaço de carne, aí o ofertante dizia assim: mas espera aí, eu não terminei nem de oferecer meu sacrifício. Aí ele dizia assim: não tem problema não, Ofni e Finéias mandaram a gente levar isso aqui. E aí desrespeitavam a oferta, desrespeitavam o sacrifício. Para piorar a situação, Ofni e Finéias, filhos do sacerdote ali, eles se prostituíam. Para que vocês tenham ideia a que ponto chegou. Eles tinham as mulheres que elas se agrupavam em bandos na frente do templo, na frente da tenda, e com elas os sacerdotes Ofni e Finéias, filho de Eli, se prostituíam. O negócio estava descarado. Um sacerdote sem visão, um sacerdote sem moral, um sacerdote que não tinha mais discernimento, e os seus filhos fazendo do culto ao Senhor a maior bagunça, Israel perdendo as guerras mesmo, a gente vai ver isso no capítulo 4, mesmo com a arca do Senhor, a arca da aliança, que estava ali, e todas as vezes, isso ali representava a presença de Deus, mesmo com aquela arca, eles perdendo guerra. Situação caótica. E o versículo 1 que a gente leu diz assim: olha, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. A palavra de Deus era rara, valiosa e necessária. Então veja que situação caótica. Sacerdotes sem compromisso, cultos avacalhados, prostituição em frente ao templo, sacerdotes sem moral, a arca do concerto ali junto ao povo, e o povo perdendo guerra. A palavra de Deus rara naqueles tempos. Mas nem tudo estava perdido, porque a gente vê no capítulo 1 que ainda havia pessoas fiéis, como Elcana, que pelo menos uma vez por ano ia a Siló, lá onde estava o sumo sacerdote, entregar o seu sacrifício. Ainda havia pessoas bem intencionadas, fiéis a Deus. E tem uma coisa aí interessante na palavra, nessa passagem que nós lemos, que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Mas, irmãos, comparando aquela situação aos nossos dias atuais, nós podemos constatar que há uma semelhança muito grande daquela situação com a situação que nós vivemos hoje. Se não vejamos, vivemos sob constante ameaça do inimigo. Sim ou não? Sim.
vivemos sob constante ameaça do inimigo. Os israelitas viviam sob constante ameaça dos filisteus. Situação caótica da igreja em geral. Sumos sacerdotes sem discernimento e desmoralizados. Quando eu digo isso, graças a Deus, eu não falo da nossa instituição. Eu falo do modo geral de todas aquelas instituições que se chamam igreja. Quem é que hoje respeita mais um pastor? Quem é que hoje chama um pastor para receber dele um conselho? Os sacerdotes de hoje, assim como no tempo de Eli, estão desmoralizados, sem discernimento. As coisas acontecem por aí, e esses sacerdotes que estão aí na mídia não sabem discernir as armadilhas do inimigo, não sabem discernir mais o que é a verdade e o que é mentira. Extraem da Bíblia palavras para o seu bel prazer, para fazer a cabeça do povo com a teologia da prosperidade, o triunfalismo. Está uma cegueira quase que generalizada, com algumas exceções. Um sacerdote idoso, como Eli, já deitado e com a sua visão prejudicada. Parece que esse sistema de igreja que estamos vivendo hoje, essa sistemática dessas igrejas velhas, esses sacerdotes mais velhos, parece que isso está ultrapassado, perderam a visão, perderam o discernimento. Está uma situação caótica dentro das igrejas. Ainda há sacerdotes que ouvem a voz de Deus, porque Deus também nunca deixou de falar. O Senhor nunca deixou de falar. A gente aqui não presta atenção à voz de Deus. O que é que nós vimos hoje? Sacerdotes que não respeitam o sacrifício, a oferta do povo. O que é que se faz hoje com a oferta do povo? Compra-se fazendas, compra-se mansões, compram-se mansões. Não são idênticos a Ofni e Finéias? Quando o povo trazia as suas ofertas, eles diziam lá, vai lá, mete o garfo e tira aqui para mim, que eu quero comer agora, eu quero me dar bem com essa oferta. Não é isso que nós estamos vendo hoje? Uma safadeza com a oferta do povo? Sacerdotes que não respeitam mais a oferta do povo? Exatamente o que Ofni e Finéias faziam. Prostituição descarada, falta de temor de Deus, chegavam ao ponto de se prostituir na frente dos templos, na frente do templo. O que é que nós estamos vendo hoje em várias instituições? E às vezes, pasmem vocês, até na nossa igreja. Eu conheço uma situação que ocorreu, que me contaram, e eu não tenho medo de contar, porque eu sei que a fonte que me contou é fidedigna, não se escandalizem com isso. Mas numa determinada igreja grande aqui no Ceará, jovens iam para o culto, cantavam num determinado conjunto, se eu não me engano um coral, e dali eles já saíam para a praia de Iracema, para as boates, e lá se vestiam de drag queen, né? Para fazer shows noturnos. Estavam na igreja, mas o pensamento era, tenho meu compromisso mais tarde. Você já acham que isso não é possível? Prostituição. Pessoas que ainda se prostituem, vivem vidas amorosas, ilegítimas dentro da casa do Senhor. Parece que a situação daquele tempo é idêntica à de hoje e vice-versa. Israel perdendo guerras, mesmo com a arca de Deus ali presente. O que é isso, irmãos? A gente costuma dizer que o Senhor está aqui conosco, o Senhor se faz presente na nossa igreja, o Senhor está no meu coração, o Senhor está na minha vida, o Senhor é a razão do meu viver. E a gente perde qualquer guerrazinha que o inimigo coloca na nossa frente. Parece que a arca de Deus não está conosco.
Parece que Deus não está nos nossos corações. Estamos perdendo a guerra facilmente. Porque estamos iludidos, achando que só pela presença da arca é suficiente. Não é suficiente. A gente tem que viver o Evangelho. A gente tem que buscar a Deus. Viver uma vida piedosa. É isso que nos faz vencedores. Glória a Deus. Palavra de Deus rara. E de muito valia naquele tempo. Muito valiosa naquele tempo. Necessária. A palavra de Deus diz assim, olha, e a palavra era de muita valia naqueles tempos. Não está dizendo que ela era valorizada, não. Está dizendo que ela era de muita valia, de muita necessidade. Hoje, mais do que em outras épocas, estamos precisando urgentemente da palavra de Deus. E quando eu falo isso, não é que eu quero dizer que nós estamos precisando de Bíblia debaixo do braço. É Bíblia no nosso coração, viver esta palavra, ler esta palavra, buscar entender essa palavra, buscar o Senhor, buscar a interpretação. A palavra de Deus nesses últimos dias é de muita necessidade, é de muita valia. Glória a Deus. É igual naquele tempo. Temos a Bíblia debaixo do braço, mas não no coração. Temos a Bíblia em pendrive, em celular, em HD, mas não temos no nosso coração. Citamos até a palavra de Deus decorada na nossa boca, mas não está no nosso coração. Meu Deus, quanta semelhança àquela época do sacerdote Eli. Mas assim como naquele tempo, havia pessoas fiéis que ainda faziam seu culto. Nos nossos dias ainda há pessoas fiéis buscando ao Senhor, aleluia. Assim como naqueles tempos a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado, nos nossos dias o Espírito Santo ainda não foi extinto da terra ainda, glória a Deus. Ainda resta uma esperança para nós, ainda resta um motivo, uma forma de a gente receber, de viver este avivamento tão necessário nesses últimos tempos. É exatamente naquela situação caótica que vivia o sacerdócio, Israel, que Deus chama Samuel. Eu não sei se você já percebeu que todas as vezes, quando a situação se torna caótica, Deus levanta alguém para ser usado. E se nós estamos vivendo essa situação caótica de frieza espiritual, de falta de Bíblia nos corações, de falta de compromisso com Deus, Deus está querendo, nesses dias caóticos, levantar Samuéis para fazer a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas qual foi o segredo de Samuel? Por que Deus resolve chamar Samuel? O que tinha aquele rapaz especial? Aquele adolescente, aquela criança, eu diria. O que ele tinha de tão especial que Deus decide chamar Samuel? Algumas características de Samuel. Primeiro, e aplique essas características a você. Apesar dos escândalos de Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, apesar dos escândalos que ele via, ele servia no templo, certamente quando ele saía do templo, olhava pessoas se prostituindo, os filhos dos sacerdotes se prostituindo. Apesar dos escândalos, ele continuava a servir a Deus constantemente no templo. Ele continuava fiel. Ele não se desiludia, ele não se desesperava com aquilo, dizia assim, ai que mau exemplo, não, eu vou sair daqui, vou procurar outro canto, não. Ele sabia que era ali, naquele local, que Deus costumava se manifestar. Ele não se corrompia por causa dos maus exemplos. Talvez você esteja pensando, eu vi tanto mau exemplo, eu conheço tanto pastor assim, eu conheço tanto jovem assim. Não se corrompa com os maus exemplos. Deus está olhando para você. Deus vai te chamar com essa tua fidelidade. Deus está contemplando que você permanece fiel, apesar dos pesares, apesar dos maus exemplos. Apesar dos maus exemplos, Samuel não se corrompia. Diz o capítulo 2, versículo 17 ao 18.
O pecado de Ofni e Finéias era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Não se corrompa com os maus exemplos. Amados irmãos, jovens da casa do Senhor, se você chegou na igreja recentemente, saiba de uma coisa: uma hora dessa você vai se decepcionar com alguém dentro da igreja. Uma hora dessa você vai se decepcionar com um pastor, com um sacerdote. Uma hora dessa você vai ter uma decepção. Mas eu quero dizer para você, Deus vai continuar chamando a você, se você não se corromper com esses maus exemplos. Acabe com isso, não olhe para isso. Maus exemplos não são para ser seguidos. Sabe o que é que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33? Não se deixe enganar. As más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Veja com quem você está andando. Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando Jesus orava pelos seus discípulos, ele dizia assim: Pai, eu não te peço que tu os tire do mundo, não. Eles precisam estar lá, eles precisam salgar lá, mas eu te peço que tu os livre do mal. Aonde você estiver, no colégio, na igreja, onde for do trabalho, você vai estar cercado de maus exemplos. Nem se preocupe quanto a isso. Até na igreja você vai ver maus exemplos. Mas Samuel, ele não se corrompe com os maus exemplos. Samuel, ele vê os filhos sacerdotes, pessoas influentes, mas assim, não, esse aí eu não vou copiar. Pode ser o filho do Papa, eu não vou copiar. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Glória a Deus. A terceira característica de Samuel, que faz com que o Senhor o chame e ele atenda, é que ele servia com um éfode. Sabe o que é um éfode? É uma veste sacerdotal. Um éfode é uma vestimenta que os sacerdotes usavam. Ele ainda é criança, adolescente, já se vestia como um sacerdote. O que isso está nos ensinando? Quais são as suas expectativas? Samuel se vestia como um sacerdote porque ele aspirava, ele pensava em um dia ser também sacerdote. Diz a Bíblia Sagrada que todos os anos, quando sua mãe vinha a Siló, ela trazia uma túnica nova, porque ele crescia e ela trazia uma túnica maior. No outro ano ele crescia e ela trazia uma túnica maior. Mas ele já se vestia como um sacerdote. E eu pergunto a você, quais são as suas expectativas na vida espiritual ou ministerial? Será que o seu foco está voltado apenas para a sua vida material? Eu quero ser um engenheiro, um advogado, um médico, eu quero ser o que só projeta a sua vida na área material? Será que você não pensa um dia ser um ministro na casa do Senhor? Será que um dia você não pensa em fazer parte do corpo diaconal e em exercer uma liderança, em ser um pastor? Será que você não pensa nisso? Samuel era um garoto que pensava nisso, ele já se vestia como um sacerdotezinho. Já vestia um éfode de sacerdote. E às vezes a gente vê tanta gente imitando outras coisas. A gente vê jovem na igreja já imitando Neymar. A gente vê jovem na igreja já imitando aquele outro jogador do Flamengo com a cabeça raspadinha. Ei, você está na hora de começar a imitar o homem de Deus. Você tem que parar de imitar esse mundo aí. Esse povo não é exemplo para você de jeito nenhum. Procure imitar alguém que imite o Senhor. Procure imitar alguém que tem compromisso com o Senhor. Glória a Deus. Eu fico espantado às vezes na igreja, todas as vezes que lançam a moda. E os pais têm que ter responsabilidade em cima disso. Nós ainda vamos trazer uma palavra na família quanto a isso. De repente chega um garotinho desse tamanho. O cabelo a lá Neymar. Você sabe quem foi Neymar? Você sabe quem é Neymar? Você sabe quem é aquele jogador que você imitou? Bota um brinquinho para parecer Adriano. Ficar envolvido com um negócio de traficante, venda de arma.
Olha quem você está imitando. Eu quero dizer para você que você desse jeito nunca vai ser chamado por Deus. Nunca vai ser chamado por Deus. Deus vai chamar pessoas que aspirem à sua obra, que vivam a sua obra, que digam assim: Senhor, eu quero ser isso. Samuel queria. Samuel já se vestia de sacerdote porque ele dizia assim: eu quero trabalhar para o Senhor. Se você colocar isso no seu coração, o Senhor vai te chamar. Aleluia. Mas se você começar a imitar os artistas de televisão, se você começar a imitar quem está na moda, ei, Deus nunca vai te chamar. Não quero que você já ande bem novinho, já de paletó. Não quero que você ande por aí imitando o pastor Gessé. Não é questão, não é isso. É questão de postura, de aspiração, de você almejar trabalhar na obra do Senhor. Quem é que você quer imitar realmente? Paulo dizia assim: olha, sejam meus imitadores, enquanto eu estiver imitando Cristo. Por que a gente gosta tanto de imitar as coisas tristes desse mundo? Por que quando o Big Brother lança uma moda, a gente está no outro dia na igreja com aquilo? Por que quando a novela lança uma moda, no dia seguinte está ali na casa de Deus? E os bons exemplos não são imitados. E depois nós ficamos: Senhor, estou aqui, Senhor. Faz em mim o que tu queres. Não olhe desse jeito não, porque Deus pode te fulminar naquele instante. Porque Deus está chateado com você. Porque você pode até dizer de lados para fora: Senhor, esse aqui faz a tua vontade em mim, mas seu coração está dizendo outra coisa. Senhor, eu quero ser como aquele artista da televisão. Senhor, eu quero ser como aquele jogador. Eu não sei qual é a vida dele, não sei como é que ele se relaciona com a sua namorada, não sei qual é o compromisso que ele tem contigo, mas eu quero ser igual a ele. Você está dizendo isso quando você se veste igual a ele. Pastor, o senhor é muito radical. Radical e meio. Quanto a isso, eu sou radical e meio. Está na hora de você começar a imitar pessoas que se assemelhem, que gostem, que amem o trabalho de Deus, a obra de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Samuel crescia agradando ao Senhor. O versículo 26 diz assim: o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Eu quero fazer uma pergunta a você: você está estudando apenas para agradar seus pais? Para você ser certinho na sociedade? Ou está procurando também ser agradável a Deus? Samuel ia crescendo e ia também agradando ao Senhor. Por outro lado, a segunda pergunta: você é aquele santinho bitolado? Ou também é simpático para com os homens? Veja que Daniel tinha as duas faces, tinha dois lados. Ele agradava ao Senhor e ele era também agradável aos homens. Às vezes a gente vê na igreja os dois extremos: jovens que querem agradar a sua sociedade, quero ser certinho, quero ter meu emprego, quero ser útil à sociedade. E ao Senhor, você não se preocupa com isso? Já tem outros que querem ser crentão demais, e esses são perigosos demais, talvez pior do que os outros. Os santões, e vira aquela pessoa antipática, ninguém consegue estar do lado dessa pessoa. Ele é muito santão, ele é muito. Ele sublima no ar. Ele flutua no ar. Tão santo que ele é. Deixe de ser besta. Deixe de ser tolo. Comece a se relacionar com as pessoas. Deus te colocou nesse mundo foi para que você conversasse com as pessoas. Jesus, quando esteve aqui, ele andava no meio de aldeia de leprosos. Ele andava perto de um tanque onde só tinha pessoas deficientes. Ele andava no meio de pessoas que precisavam dele. Deixe de ser santão. Deixe de ser bestão. Aprenda a agradar a Deus e a ser agradável também aos homens. Porque você precisa influenciar esta sociedade. Em quinto lugar, Samuel, enquanto crescia em estatura, mantinha o seu vínculo com o Senhor. Versículo 19 diz assim: o Senhor estava com Samuel enquanto este crescia. Isso é um crescimento contínuo, ininterrupto, sem caídas. Amado jovem da igreja, o grande problema, o grande desafio da liderança da igreja, da liderança de jovens, de um pastor da igreja,
é segurar o jovem na igreja. Vocês sabiam disso? É um grande desafio. Porque enquanto é criança, a mãe ainda domina, leva para a igreja, ele está por ali no mic e tal, ele vai crescendo, aí ele começa a virar adolescente, ele já vai começando a ter nojo da igreja, ele já vai começando a ter outras concepções, e ele vai crescendo agora só em estatura, e o seu crescimento espiritual estagnou. Samuel, que foi chamado por Deus, ele crescia em estatura e também em comunhão com o Senhor. Vai crescendo, crescendo, mas não larga o Senhor. Às vezes a gente vai crescendo, vai se ocupando, e essa sociedade de hoje está terrível. Você estuda de manhã no colégio, mas à tarde tem que fazer um curso de inglês, porque a sociedade diz que quem não fala mais duas línguas pelo menos diferente, está atrasado. E aí a gente começa a ocupar nosso tempo. Aí chega a noite, a gente quer fazer outra coisa. E aí já não tem mais tempo. Quando chega no domingo, há uma ocupação, ninguém vai para a igreja. Quando chega no domingo de manhã na escola dominical, não, eu vou colocar minha matéria em dia. Domingo à tarde, aí vai estudar, domingo à noite, vai para a igreja, vira o religioso, o crente domingueiro. Só aparece na igreja de domingo à noite. Para dar uma luzinha para Jesus. Jesus, estou aqui, ó, não esquece de mim não, viu? Pastor, não me desviei não, viu, pastor? Estou aqui, viu? Se eu me encontrar por aí, não vai pensar que eu me desviei não, eu estou aqui. Você está precisando de estabelecer um vínculo maior com Deus. Pastor, o senhor quer que eu esteja todo dia na igreja? Não. Eu quero que você, na sua casa, você vá crescendo intelectualmente, vá crescendo fisicamente, mas não seja um raquítico espiritualmente. Busque ao Senhor. Não perca o seu vínculo com Deus. Se você só pode estar no domingo na igreja, esteja a semana toda com o Senhor, que é uma coisa diferente. Porque também tem gente que é morcego de igreja. Todos os dias está na igreja, e isso não significa que ele está com o Senhor. Existe uma diferença muito grande, mas a minha preocupação é com você, que vai só no domingo à noite, e passa a semana todinha, sem ler a palavra de Deus, sem buscar o Senhor. Você vai ser o primeiro da classe, vai tirar o primeiro lugar no vestibular, vai ser o melhor engenheiro, o melhor advogado, um grande juiz, um médico, vai ser uma coisa grande na sociedade. Mas no reino de Deus, um anãozinho invisível. Um anãozinho invisível, inútil, no reino de Deus. Há uma preocupação muito grande em segurar os jovens, em manter os filhos na casa de Deus, pela direção da Ju, pela direção da igreja. Faça como Samuel. Cresça em estatura, cresça em conhecimento, mas cresça também em graça e em comunhão com o Senhor. Em sexto lugar, Samuel era um garoto prestativo, disposto e obediente. Quando ele ouviu a voz, Samuel, ele confundiu a voz porque ele não conhecia a voz do Senhor. E ele correu para o sacerdote e correu, a Bíblia diz que ele correu e disse assim: sacerdote, você me chamou, eu estou aqui. Sabe o que é isso? Disposto, obediente e prestativo. Ser obediente aos seus pais é muito importante. Deixe a preguiça de lado. Seja prestativo. Inclusive na casa do Senhor. Uma das coisas que eu mais me perturbo é quando eu vejo jovens dispostos. Vamos fazer tal coisa, o cara escorado. Vamos não sei para onde aí. Não, hoje não, posso não. Satanás não deixa não. Faça como Samuel, você quer ser, mas só se você quiser ser chamado por Deus. Só se você quiser ser chamado por Deus. Se você não quiser, fique do jeitinho que você estava. E ainda pior um pouquinho. Porque eu acho que do jeito que você está, eu acho que Deus não lhe chama. Mas se você quer ser chamado por Deus, olhe para Samuel e veja. Um rapaz prestativo, um garoto disposto. Por 3 vezes, ele já estava deitado assim como estava o sacerdote ali. Ele ouviu a voz, levantou-se e foi. Preguiça é uma das piores coisas para a juventude nesses últimos dias. A gente acorda, fim de semana, no sábado, estica, 10 horas da manhã. Abre a boca ali, solta aquele bafo de onça, não tem que abrir.
Se levanta, mãe, meu café. A mãe é ocupada, acaba quer que ela venha, prepare tudinho, faça tudinho, toma café, liga a internet. 2 horas e meia na internet. Não ajuda a mãe em casa. Não faz nada. É um preguiçoso. Eita, Jesus. Depois fica dizendo, Senhor, eis-me aqui, me chama para a tua obra. Deus não chama preguiçoso. Todos os discípulos que Jesus chamou estavam todos ocupados, pescando na coletoria de impostos, estavam todos ocupados. Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Aprenda a ser mais disposto, aprenda a levantar cedo, aprenda a ajudar seus pais, aprenda a fazer alguma coisa. O Senhor vai ver em ti alguma característica que pode ser aproveitada na obra de Deus. Sabe por quê? Porque a mesma preguiça que você tem em casa, você vai querer trazer para a obra de Deus, e a obra de Deus vai sofrer com isso. A mesma disposição que você tem em casa, você vai trazer para a obra de Deus. E aí, meu filho, você não está mais tratando com seu pai e com sua mãe, é com o dono da obra. Aí a coisa é mais séria. Aí a coisa é mais séria. Você quer ser chamado por Deus, aprenda a ser disposto a responder o chamado de Deus. Em 7º lugar, apesar de estar também deitado, ainda não havia dormido. Você pode até estar acomodado hoje. Você pode até estar acomodado, mas esteja sempre atento para ouvir a voz de Deus, ao chamado de Deus. Samuel estava já deitado, já estava quase com seus olhos fechados para dormir, mas na hora que ele ouviu uma voz, que ele não sabia de quem era ainda, pensou que era do sacerdote, ele se levantou. Você pode até estar nesse marasmo, mas esteja atento ao momento em que Deus te chamar. Em 8º lugar, Samuel tinha um reconhecimento público. Olha o versículo 20 que diz: e todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Samuel tinha um reconhecimento público de que era um servo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está interessado em agentes secretos do Evangelho. No colégio ninguém sabe que você é crente. E tinha um colega meu lá da igreja onde me congregava, que um dia ele pediu ao pastor para dar um testemunho. E o pastor concedeu, ele chegou, pastor, eu quero testemunhar que graças a Deus esse ano ninguém descobriu que eu sou crente. Deus não está interessado em agentes secretos 007 do Evangelho, não. Deus está interessado em testemunhas que falem altissonantemente acerca do reino de Deus. Samuel tinha um reconhecimento público, onde ele passava, o pessoal dizia assim, esse aí foi confirmado como profeta de Deus. Aprenda a defender o reino de Deus. Seja conhecido aí por onde você for, que você é sim um servo de Deus, um profeta de Deus. Em 9º lugar, Samuel, ele continuou tendo intimidade com Deus. O versículo 21 diz assim: continuou o Senhor a aparecer em Siló, lá onde tinha o templo, o tabernáculo. Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Avivamento duradouro, e não só circunstancial, momentâneo. E esse avivamento, ele vem pela palavra. Avivamento duradouro não vem de um retiro. Avivamento duradouro, ele não vem de uma vigília só. Avivamento duradouro, ele não vem de um dia em jejum. Avivamento duradouro, ele vem com vigília, com oração, com jejum, mas sobretudo pela palavra de Deus. Foi assim que o sacerdote, que Esdras fez quando chegou lá em Jerusalém, de volta à Babilônia. Ele colocou o povo para ler a palavra de Deus, e aí houve realmente um grande avivamento. Eu vou confessar para vocês hoje aqui, vou abrir meu coração para vocês, coisas que eu nunca disse para Daniela e para o William. Naquele retiro anterior, quando eu vi no domingo à noite, todo mundo, aquelas horas todinhas, eu até brinquei naquele dia, eu falei, meu Deus, às vezes está parecendo um banho de periquito numa área quente. E eu vi aquele negócio, aí eu fiquei
E falei assim, não esperar. Não esperar. E eu não estava torcendo para que ela se desmanchar. Não estava torcendo para que ela se desmanchar. Não deu um mês. Não deu um mês. Aqueles mesmos que estavam ali, boa parte deles, é claro, estavam ali pulando, estavam se desviando, tinham voltado para a droga. Já eu falei assim, meu Deus, isso não é avivamento. Avivamento, ele traz continuidade. Avivamento, ele traz sede e mais sede e mais sede de buscar o Senhor. Avivamento traz fome e mais fome de ler a palavra de Deus. Avivamento traz mudança interior. Avivamento não é só barulho, é também barulho, mas não é só barulho, é mudança de comportamento. Avivamento é predisposição para evangelizar. Avivamento é busca constante ao Senhor, vontade de estar na presença de Deus. Deus queira e o Senhor vai fazer desse retiro. Está assim um marasmo. Não se preocupe. Todo avivamento, ele não começa assim de repente. Ele começa lento, vai descendo, vai descendo, vai descendo. O Senhor vai modificando, o Senhor vai transformando vidas, o Senhor vai despertando, o Senhor vai convocando, o Senhor vai chamando. Daqui a pouco a gente vê uma igreja avivada, uma junta avivada, os cultos, uma bênção, gente falando língua estranha, não só no domingo, mas o mês todo, o ano todo. Deus vai fazer isso com a junta do Monte Castelo. Deus vai fazer isso. Eu creio assim. Isso não é empolgação. Eu creio assim. Deus vai fazer isso. Glória ao nome de Jesus. Em 10º lugar, Samuel foi chamado pelo seu nome. Não foi um chamado genérico. Quando Deus chama Samuel, Ele chama pelo nome dele. Deus não diz assim, tem alguém aí, algum jovem, algum adolescente que está servindo no templo, ajudando o sacerdote ali, tem alguém aí interessado em fazer minha obra? Não. Deus diz assim, Samuel. Deus chama pelo nome. Eu poderia até dizer para vocês, quem aqui hoje quer fazer a obra de Deus? Não vou fazer isso. Eu vou esperar Deus chamar você pelo seu nome. Você pode ficar prestando atenção. Você pode já estar deitado, como eu falei, mas fique atento. Qualquer hora dessa o Senhor vai te chamar pelo teu nome. Não é um chamado genérico, geral não. Ele vai chamar você pelo seu nome. O Senhor te chama pelo teu nome. É um chamado específico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não tenha percebido que é o Senhor que está te chamando, mas Ele continua te chamando com insistência. Talvez você já tenha sentido no seu coração o toque do Espírito Santo e você tenha confundido a voz de Deus com a voz do pastor, assim como Samuel confundiu a voz de Deus com a voz do sacerdote Eli. Talvez você tenha confundido, achando que foi a Daniel, que foi o William que lhe chamaram, mas foi Deus que lhe chamou. E você não sabe bem discernir, mas é Deus que está te chamando. E você diz assim, não, talvez seja a Daniel, talvez seja o William, sei lá. Eu acho que é o pastor. Não, é Deus que está te chamando. Está na hora de você ter um discernimento acerca de quem é essa voz. Se é de Deus ou se é do sacerdote. Se é de Deus ou se é da liderança. Aprenda a discernir a voz de Deus. Aleluia. Parece, lendo esse texto, que o Senhor não quer mais negócio. Veja como é interessante isso. Uma situação caótica como aquela. Parecia que o Senhor não queria mais negócio com aqueles velhos sacerdotes. Parecia que aqueles velhos sacerdotes já tinham passado a época deles. Deus queria algo novo para fazer com gente nova. E nós não acabamos de ver aqui que a situação daquela época, a situação de hoje, é idêntica à situação daquela época? Nós não acabamos de ver isso? Pois se nós vivemos a situação de hoje idêntica daquela época, talvez Deus não queira mais estar tratando com velhos sacerdotes, sem discernimento,
sonolentos, cegos. Deus quer levantar jovens para fazer a sua obra. Deus quer levantar pessoas dispostas para fazer a sua obra nesses últimos tempos. Deus quer levantar Samuéis para fazer a sua obra nesses últimos tempos. Aleluia. Você ainda talvez não saiba discernir a voz de Deus. Samuel não sabia. Talvez você possa se achar novo como Jeremias. Talvez você possa se achar incapacitado como Gideão. Talvez você possa se achar impuro como Isaías. Talvez você se ache sozinho como Elias. Talvez você se ache indigno como Paulo. Mas eu quero dizer para você, Deus está te escolhendo, é você, não é outra pessoa. É você. Você pode dizer assim, mas eu sou o menor da casa do meu pai, como foi com Gideão. Você pode dizer assim, olha, os meus lábios são impuros, não tem problema, como Isaías percebia a impureza dos seus lábios. Deus vai tirar uma brasa viva do altar e vai tocar nos seus lábios, vai purificar você. Talvez você diga assim, eu sou muito novo, como disse Jeremias. O Senhor diz assim, não tem problema, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, aleluia. Talvez você diga como Paulo, eu sou o mais indigno entre os apóstolos, eu sou como um abortivo, não tem problema. O Senhor te escolheu como um vaso de honra, um vaso escolhido para falar aos gentios, para anunciar o evangelho aos gentios. Essa mesma drama que você está passando hoje na sua cabeça, assim, não, eu sou incapacitado. Esses homens de Deus passaram. Qualquer desculpa que você arranjar hoje, tem um homem de Deus na Bíblia que passou pela mesma situação sua. Mas Deus escolheu cada um deles. E Deus está escolhendo também você, aleluia. Enquanto você não aprende a discernir a voz de Deus, entre a voz de Deus e a voz do sacerdote, entre a voz de Deus e a voz da liderança, o Senhor vai continuar te chamando com insistência. Você já ouviu alguma vez o Senhor te chamando? Eu ouvi assim, eu senti um toque de Deus. Mas não sei se foi o pastor, se foi a liderança da junta, ou se foi Deus mesmo, porque agora não. Você vai sentir esse toque de novo. E se você continuar confundindo, o Senhor vai falar contigo de novo, a terceira vez. E se você continuar ainda em dúvida, o Senhor ainda vai falar contigo uma quarta vez. Aí você vai dizer assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Usa-me, Senhor, que eu estou disposto a ser usado por ti. Deixa eu dizer uma coisa para você. Samuel servia a Deus no templo. Samuel estava todos os dias no templo. Não adianta, não é só isso que Deus quer para você. Não é só isso. Deus não quer você sozinho, somente isso. Todos os dias no culto, todo culto da junta, todo culto de domingo, toda escola dominical. Deus tem um projeto maior para você, como tinha com Samuel. Para Deus não bastava que Samuel estivesse somente todos os dias servindo no templo. Não adiantava. Deus tinha um projeto maior para Samuel. E veja uma coisa como é interessante. Deus chamou Samuel antes de a lâmpada do templo se apagar. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, em que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E fogo, lâmpada, é símbolo do Espírito Santo. Deus chamou Samuel antes de a lâmpada se apagar. Antes do Senhor levar a sua igreja, Deus vai te chamar. Pode ter certeza disso. Antes de a lâmpada se apagar, Deus ainda vai te chamar. E para terminar, o Senhor chamou Samuel e disse assim para Samuel, versículo 11: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Sabe o que quer dizer isso? Deus nos chama para revelar, para fazer coisas grandiosas. E se você gosta dessa palavra impactante, eu particularmente não gosto, mas se você gosta, eu posso usar o seu linguajar. Deus quer chamar você para revelar a você coisas impactantes. Coisas que vão tinir os ouvidos. Lá em Isaías capítulo 33, versículo 3, Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu nem imagina, que tu nem sabes. O Senhor, quando te chamar, quando você ouvir a voz de Deus,
Quando você responder ao chamado de Deus, Deus vai revelar a você coisas grandiosas que você nem passava pela cabeça. O Senhor te chama para isso, assim como Ele fez com Samuel. Que Deus possa, que o Espírito Santo possa falar mais alto no coração de vocês, através da palavra. Em tempo de crise, o Senhor sempre levanta alguém para fazer a diferença. Penso que nós estamos nesse tempo de crise, em que Deus não quer mais usar sacerdotes velhos, cansados, cegos, sem discernimento. Deus quer levantar jovens para fazer a sua obra e revelar a eles coisas grandiosas que nós nem imaginamos. Amém? Senhor Jesus abençoe cada um de vocês e que essa palavra